Bem, nós estamos recebendo aqui o Moisés Pessutti, ele que advoga, é advogado do ex-governador Orlando Pessutti, que é seu pai, né, e faz aqui pra gente, nos honra aqui com essa visita nos estúdios da Rádio Nova Era, para falar sobre uma publicação que foi feita pelo Tribunal de Contas, falando sobre uma possível sanção contra o ex-governador Orlando Pessutti. E ele traz aqui para a gente informações, é secretário da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e é membro do diretório do IPRAD, que é o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. E advogar para o seu pai, que é o ex-governador Orlando Pessutti, como é que é isso, ô Moisés Pessutti? Boa tarde, Berimbau. É sempre um prazer falar aqui para os amigos da Rádio Nova Era. Realmente, advogar para a família nunca é fácil, né? Ainda mais tendo a responsabilidade de advogar para um ex-governador do estado. Ao exercer o papel de advogado, nesse caso, eu faço para a pessoa do ex-governador e não para o pai, Orlando Pessutti, né? Então, apesar de ser da família, a responsabilidade é tão grande quanto a nossa responsabilidade para todos os nossos clientes. Mas de fato, para mim é uma honra poder advogar para ele delegar a confiança para a gente num caso como esse, e em quase todos os outros casos que o Pessutão, como o pessoal costuma chamá-lo, tem aí tanto em Tribunal de Contas como outras questões aí Tribunal de Justiça, ele nos delega essa responsabilidade de cuidar dos aspectos jurídicos dele aí. Agora, a região toda, o Paraná todo, né, mas em especial aqui na região, que é a região do ex-governador Orlando Pessutti, ficou assustada com a informação que foi divulgada pelo Tribunal de Contas, até quem conteste esse tipo de divulgação antes da conclusão, até porque você acaba causando um dano moral e depois fica difícil corrigir. E até opositores muitas vezes ficam usando isso aqui, mesmo depois que essa decisão já foi modificada. Mas lá no Tribunal de Contas surgiu lá uma informação: ex-governador Pessutti e secretários estaduais devem restituir mais de 3 milhões de reais. O que o Moisés tem a dizer sobre isso? A forma como a qual a mídia trata essas questões envolvendo políticos de forma geral está bastante discriminatória, né? Isso é uma questão que a gente vem discutindo bastante no direito eleitoral propriamente dito, porque uma notícia pode acabar com a vida de uma pessoa. Não adianta 10 notícias tentando reverter uma notícia como essa, que ela não vai surtir o mesmo efeito. Quem lê uma manchete dessa acha que esse dinheiro foi desviado, acha que esse dinheiro foi roubado, acha que esse dinheiro foi fruto de uma ação ilícita dessas pessoas, quando na verdade não foi. É fruto de uma interpretação do tribunal, que de fato é o órgão competente para julgar esse tipo de coisa, mas não é dito também na matéria. Eu confesso, eu não li a matéria inteira, mas a forma como a qual é colocado não diz que a decisão se deu por desempate da presidência, ou seja, foi uma decisão bastante tumultuada, houveram votos divergentes, outros conselheiros, como o conselheiro Fernando Guimarães, o Fábio Camargo, o Artagão de Matos Leão, entenderam que não havia nenhuma irregularidade nesse decreto, mas como houve o empate na corte, o presidente Ivan Bonilha desempatou, concordando com o voto do relator pela irregularidade do decreto 7774/10, que foi promulgado aí quando o Orlando Pessutti era governador do estado. Agora, quando a gente faz a leitura desse decreto, ele é bastante complexo para o cidadão comum entender qual que foi a medida adotada naquela época pelo ex-governador Orlando Pessutti. Para a gente falar na linguagem do cidadão, do povão, o que quer dizer isso? Basicamente, o que o tribunal entende é que foi promulgado um ato, foi feito um ato pelo estado do Paraná, num período em que ele não poderia ter feito aquele ato, né? Ele estava proibido de tomar aquela atitude naquele período específico. Por quê? Era final de mandato, né? E a lei de responsabilidade fiscal ela veda a promulgação de atos que impliquem em aumento da despesa com o pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Basicamente isso. O tribunal também entendeu que foi violada a lei de responsabilidade, a lei eleitoral, mas com toda a franqueza e com todo o respeito que eu delego ao Tribunal de Contas, o tribunal é absolutamente incompetente para imputar penalidades com base na lei eleitoral. Essa alegação de que o decreto foi feito violando a lei eleitoral não cabe de ser discutida no âmbito administrativo do Tribunal de Contas. Mas isso a gente vai discutir no recurso e, obviamente, isso ainda vai ter bastante discussão. Mas, basicamente, para o nosso leitor, o nosso ouvinte que escuta,
Eles alegam que o governador do estado fez um ato que não poderia ter feito, que por isso ele é nulo de pleno direito e todas as implicações, né, decorrentes desse ato também são nulas. Como foi feito um pagamento, né, eles alegam que foi feito um pagamento no final de 2010, que esse seria o aumento da despesa com o pessoal, eles estão dizendo que esse valor tem que ser restituído. E o que é esse valor? São progressões e promoções de salários, né, de progressões e promoções do funcionalismo público do Estado do Paraná, que estavam previstas na lei do QPPE, do quadro próprio do Poder Executivo, desde 2002, que desde que o governador Requião assumiu e até 2010 não tinham sido implementadas. Ou seja, durante 8 anos os servidores adquiriram esses direitos aos quinquênios, às promoções, às progressões, e o Estado não pagou. Não foi algo criado ali no período eleitoral. De forma alguma, não foi criado. Está previsto na lei do QPPE, eu não me recordo exatamente o número da lei agora, me parece que é a lei 12.000 alguma coisa, não me recordo agora, se eu falar o número da lei eu posso até estar equivocado, mas o que eles alegam é que a lei 13.666/02, que é a lei do QPPE, essas progressões e promoções estavam previstas que seriam implementadas pelo governo do Estado, e desde então o Estado passou a dispor de verba no seu orçamento para isso. Ou seja, não houve aumento da despesa, a verba sempre esteve lá prevista. O que acontece é que não existia um ato que implementasse esse pagamento. E foi o que foi feito naquele período. Foi feito o decreto que simplesmente regulamentou as progressões e promoções que já estavam previstas em lei há 8 anos. Então isso é bom que fique bem claro. E é importante esclarecer porque quando você fala lá, você pega uma manchete dizendo que vai ter que restituir 3 milhões, nós estamos num período aí de muitas informações, de mazelas, essas questões aí de corrupção, né, que tem, principalmente na política nacional. Então alguém pode imaginar, desviou recurso, isso pode soar dessa forma. E é importante que nada nesse sentido, né? Exatamente. E esse valor que eles estão exigindo como restituição foi integrado ao salário dos servidores. Então, ninguém pegou esse dinheiro. Isso está no salário dos servidores que estão se aposentando, inclusive, com esses vencimentos. Então, aonde que está o dano ao erário aí? Aonde que está, da onde que vai ser pego esse valor para restituir dos funcionários? Eu, com toda a franqueza, discordo do Tribunal de Contas. Eu acho que até podemos discutir se a data foi correta ou não foi, mas partindo da premissa que não houve dano ao erário, não tem que ser restituído. E mais, Berimbau, é bom que se diga, né? Eu estou lendo aqui a matéria enquanto a gente conversa, foi dito que, junto com essa tomada de contas, que é o processo que deu origem a essa matéria, né? Essa desaprovação dessa conta, foi julgada uma representação, né, no Tribunal de Contas, que lá atrás já tinha declarado pela inconstitucionalidade desse decreto. Só que o que não é dito aqui, nessa matéria, e o que acredito que 99% da população não saiba, até porque desconhece os fatos e etc., é que esse decreto foi convalidado pelo governador Beto Richa no ano de 2012. E todo mundo que estuda direito administrativo e os advogados de plantão que estão nos ouvindo, os gestores públicos que estão nos ouvindo, eles sabem que quando um ato ele é convalidado, os seus efeitos passam a ser válidos desde o seu nascedouro. Quando o ato ele é praticado, por mais que ele tenha uma irregularidade formal, mas lá na frente a própria administração convalida aquele ato, todos os seus efeitos são considerados válidos. E esse decreto, 7774, ainda que o tribunal tenha dito que ele poderia ser inconstitucional, o governo do Estado convalidou os seus efeitos. Então, como dizer que há um valor que tem que ser restituído por um ato nulo que foi convalidado? Então, tudo isso nós vamos discutir no recurso. E eu tenho certeza que o tribunal vai rever esse posicionamento para que seja feita a justiça, para que seja feita, colocar aí, digamos, a casa em ordem em relação a esse aspecto. Garanto a vocês que nenhum centavo disso aí foi desviado, ninguém de forma alguma se apropriou desse dinheiro. Esse dinheiro está no olerite dos funcionários do Estado do Paraná, sendo percebidos por todos aqueles que foram beneficiados por aquele decreto que simplesmente implementou as progressões e promoções
que já eram devidas aos servidores desde 2002. Então, o decreto que mais fez foi fazer uma justiça com esses servidores, e não uma injustiça como agora o tribunal quer parecer que está sendo feita. Só para a gente finalizar, isso é uma primeira decisão, que fase que está? Foi na primeira instância do tribunal ainda, né? O tribunal, muito embora tenha aí, seja composto pelos mesmos 7 conselheiros, ele tem 2 instâncias, né, dentro aí da sua área de atuação. Então, essa foi uma decisão ainda, digamos, de primeira instância. Cabe recurso, né? Nós já fizemos o recurso de embargos e declaração, porque nós entendemos que uma das multas ali foi aplicada de forma indevida, sem previsão legal, né? A gente questionou ao relator a respeito da fundamentação legal dessa multa, né? E após o julgamento desse embargo de declaração, vai abrir prazo para recurso de revista, que seria como se fosse, na justiça comum, o recurso de apelação, né? E a gente, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, não só nós, como os outros envolvidos, né? O secretário, o ex-chefe da Casa Civil, Ney Caldas, o ex-procurador-geral do Estado, Berberi, e a secretária da Administração, Maria Marta, certamente vão entrar com seus recursos aí, porque eles também, tenho certeza absoluta, estão bastante irresignados, para não dizer indignados, com essa decisão que o Tribunal de Contas aí acabou tomando. Respeito a decisão do Tribunal de Contas, sou militante na advocacia perante o Tribunal de Contas, estou lá praticamente todas as semanas, né, tenho centenas de processos que tramitam no Tribunal de Contas, respeito com todas as minhas... com todas as vênias, né, todos os conselheiros ali presentes, todos, eu tenho o maior respeito pelo trabalho que é desenvolvido, mas lamentavelmente nesse processo foi adotada uma decisão que, no meu ponto de vista, não foi a mais correta. Mas advogado está aí para isso, é para recorrer, é para defender, fazemos a defesa, e nesse caso faço a defesa do meu pai. Dato Moisés, queria agradecer a sua participação, as suas colocações, que são sempre muito fáceis de entender, principalmente para o cidadão comum que está lá acompanhando a nossa programação. Queria fazer só uma última pergunta, mas dentro dessa questão, mais alguma observação que você acha importante? Não, acredito que é isso. É bom só as pessoas que têm acesso a essas mídias, né, que acabam lendo notícias como essa, procurem se informar um pouco a respeito, né? Eu vou fazer uma nota oficial também a respeito disso, porque me parece isso aí foi divulgado no estado inteiro, porque se trata de um ex-governador, isso é matéria, isso é mídia, isso gera ibope, né? Isso. Então cabe a nós fazer a contranotícia, a contraprova, para que o contraditório seja feito, né? Então, sempre que alguém lê uma notícia dessas, que olhe com ressalvas, né? Que procure se informar mais, que ao compartilhar uma matéria dessa, procure fazer isso com a sua cautela, porque nem tudo que a manchete diz é verdade. Moisés, lá antes do pleito eleitoral, você concedeu uma entrevista para a gente e falava sobre a importância de uma boa assessoria jurídica para quem era candidato. Hoje nós não temos candidato, temos eleitos. E tem muita gente por aí encontrando problemas, já se arrependendo por não ter tido uma boa assessoria jurídica. O que a gente pode dizer para esses prefeitos que vão assumir agora? Eu lembro, eu passei por aqui no começo do período eleitoral, nas vésperas das convenções, já estavam aí nos períodos finais das convenções, e conversando com vários candidatos já naquela ocasião, eu os alertei para que tomassem algumas cautelas, etc. E agora a gente vê candidatos eleitos sofrendo processos aí de cassação, né? Aqui no Vale do Ivaí, acredito que são pelo menos uns 3, 4 municípios aí que têm processos dessa ordem, né? Eu, inclusive, hoje tive aqui numa audiência, numa ação de investigação judicial eleitoral de Ivaiporã, né, em que um candidato entrou contra a vereadora eleita Sueli Gevert. Tivemos uma audiência hoje e por uma questão, né, as testemunhas ali puderam dar o seu testemunho e o próprio Ministério Público já opinou até pela improcedência da ação, né, para nossa alegria e fruto do trabalho que desenvolvemos no processo. Mas eu não sei dos outros processos que tem, que eu não estou acompanhando, graças a Deus a gente está com bastante trabalho, eu não consigo acompanhar os demais, mas de fato os prefeitos eleitos e que vão tomar posse agora dia 1º, tem que tomar bastante cuidado, porque hoje ser prefeito é quase que uma atitude... Eu idolatro quem tem coragem de se eleger prefeito ou de se candidatar a prefeito, porque hoje não está fácil ser prefeito de município de pequeno e médio porte. O Ministério Público está muito em cima, o Judiciário está num protagonismo exacerbado das atividades, aí, um ativismo judicial, né? Temos visto aí o STF, né, tomando algumas decisões aí
bastante polêmicas, né? Ouvindo muito a opinião pessoal, a opinião pública, né? Em vez de seguir o que está na Constituição. E com a razão. Né? Exatamente. Então, a gente alerta esses gestores aí que vão tomar conta das prefeituras a partir do dia 1º de janeiro de 2007 que procurem se assessorar bem aí, porque não está fácil, realmente não está fácil. Obrigado, é sempre uma honra tê-lo aqui, Moisés. Eu que agradeço, sempre à disposição.